Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a falar sobre redação. Vamos hoje estudar figuras de estilo ou figuras de linguagem. São chamadas também figuras de estilo, porque é o estilo de quem fala ou de quem escreve que vai se apresentar na junção, na combinação de palavras dentro de um texto, né, brincando-se aí com o sentido que as palavras possuem, ou com o som que elas possuem, ou até com o efeito que a combinação de palavras pode causar no ouvinte ou no leitor. É possível também trabalhar com estruturas, mudar a forma de se escrever. Ao invés de colocar uma oração numa ordem direta, colocá-la numa ordem direta e criar um efeito diferente. Então é esse estilo que vai se apresentar nessas figuras de linguagem. Como eu disse, também chamadas figuras de estilo. Essas figuras sempre vão estar presentes no vestibular. Você tem textos literários, você possui, às vezes, algumas charges, desenhos, cartoons, não é? Textos em que há uma elaboração maior, uma preocupação maior com essa combinação de palavras. Vejamos então quais são os recursos semânticos que você vai encontrar e nomear. Veja, um recurso semântico muito utilizado é a metáfora. O que quer dizer metáfora? Uma palavra passa a designar outra com a qual não mantém nenhuma relação objetiva. Observe que a relação é subjetiva, ou seja, é uma pessoa, um sujeito, que utiliza aquela palavra daquela forma em particular. É o estilo que está presente nessa combinação. Veja como Chico Buarque construiu esse verso. Minha escola é um catavento a girar, é verde, é rosa. Não é? Então, minha escola é um catavento a girar, é algo que o Chico Buarque entendeu, não é? Falando sobre a mangueira. É uma visão subjetiva, não há relação objetiva em metáfora. Já na metonímia, nós vamos ter uma relação sim de proximidade. Então aqui é possível objetivamente, mesmo sendo um recurso de estilo, perceber qual é a relação entre os elementos. Veja lá, bebi 2 copos de leite. Então, na verdade, eu bebi o leite do copo, não um copo que é de leite. Percebeu? Então eu estou aí fazendo uma troca, não é? É o continente pelo conteúdo. Continente é aquilo que contém, é o copo. Conteúdo é o que realmente foi bebido, é o leite. Então isso é uma metonímia. E há uma espécie de metonímia, algo bem mais específico, que é a sinédoque. Neste caso, uma palavra de sentido amplo substitui uma de sentido restrito. E vice-versa, não é? Pode acontecer o contrário. Veja o exemplo. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar. Veja, não é a cidade que está cantando, mas são as pessoas dessa cidade. Então, ocorreu uma sinédoque por quê? Porque uma palavra de extensão maior, que é cidade, foi colocada numa palavra de extensão, no lugar de uma palavra de extensão menor, que são as pessoas que estão nessa cidade, que moram nessa cidade. Você percebeu, então, a relação subjetiva da metáfora e uma relação, né, mais objetiva, mais direta na metonímia. A metáfora, nós dizemos que ela é a mãe de todas as outras figuras de linguagem. Não é? A partir dela, nós vamos especializando principalmente esses recursos semânticos. Vamos ver outros recursos que você vai não só identificar, como classificar no vestibular. A antítese é a aproximação de palavras de sentidos opostos, de antônimos. Veja, sempre é pouco quando não é demais. Qual é a antítese aí? É a presença do pouco e do demais, são antônimos. Outro recurso, paradoxo. Aqui não há simplesmente palavras de sentido oposto, mas ideias de sentido oposto, ideias que se contradizem. Falhei em tudo, como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. Como tudo fosse nada? Eu tenho aí ideias que estão conflitando entre si. Mas é claro que o paradoxo é criado propositadamente, não é? É o estilo usado do autor para se chamar a atenção para aquela situação mostrada.
Eufemismo é a atenuação de uma palavra ou expressão com sentido desagradável ou incômodo. Veja, meninos ficando azuis e desencarnando lá no Brejo da Cruz. Qual é o eufemismo aqui? Ao invés de dizer meninos ficando azuis e morrendo lá no Brejo da Cruz, e mesmo esse ficando azuis já é um indicador para o eufemismo que se vê, não é? O desencarnando, ao invés de dizer que eles morrem, se diz que eles ficam azuis, que eles estão desencarnando. Então, troca-se uma palavra que seria de forma direta, mas incômoda, por algo que a atenue, não é? Então, fala-se como uma fêmea, é o eufemismo, de forma mais sutil. Veja a hipérbole. A hipérbole é o exagero na expressão de uma ideia. A hipérbole vai aparecer em muitos textos literários, principalmente em textos poéticos. E se você quiser se lembrar de um trecho muito famoso, lembre-se de trechos falando sobre o amor da Inês de Castro e do Dom Pedro no episódio lírico de Os Lusíadas. Bom, mas veja outro exemplo aí. Passava um verão, água e pão, dava o meu quinhão para o grande amor. Passar um verão só com água e pão, né, por causa do grande amor,